boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da tarde ou 7 da noite. Em alguns lugares do Brasil, 7 da tarde ainda tem sol, né? A gente chama 7 da tarde. Em outros, nós já estamos varando noite. E aí a gente já diz boa noite. São aqueles horários, né, que não tem uma definição muito correta, é parte da idiosincrasia brasileira, né? O Brasil é esse país continental e às vezes a gente não nota como essas coisas se alteram para lá e para cá, mas receba esse cumprimento no horário do seu território, como melhor lhe gostar, como diz o outro. Estamos aí no nosso domingão, naquele horário que você já conhece, aquele espaço que você já conhece, entre o seu ódio contra a segunda-feira e a sua vontade que o domingo não termine, né? Porque a gente também tem essa vontade. O Mário Quintana tinha uma frase que eu acho maravilhosa, ele dizia assim, também sentimos saudades do que não aconteceu, né? E dói bastante. Então, é mais ou menos isso, a gente fica todo finalzinho de domingo rezando para a segunda não começar. E isso, você já sabe, não é porque você não gosta da segunda-feira, é porque você não gosta do capitalismo, entendeu? Então, com a segunda-feira começa o processo de exploração, seu corpo já sabe disso, então o domingo fica sendo esse último espaçozinho, e nós aqui, nesse espaçozinho, então, somos privilegiados, porque contamos com a sua atenção, sua esperança, sua vontade de que as coisas perpetuem. É um espaço muito legal, já consolidado, para falar sobre coisas da semana. E faz muitas semanas que a gente não consegue escapar da figura de Donald Trump. Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa indignação. Porque uma hora é por um absurdo que ele falou, outra hora é por uma coisa que ele decretou, outra hora ele começou a tocar bomba em alguém, E essa semana nós já estávamos organizados para falar sobre ele, por conta das relações civis militares, que é o tema do nosso programa hoje. Mas aí ontem me acontece um atentado. Vocês sabem que atentados nos Estados Unidos não é uma coisa rara, né? Nós já tivemos vários presidentes, inclusive. Eles mesmos, norte-americanos, brincam que não é difícil matar o presidente. É uma piada interna que você não repita nas redes, tá? Porque senão você vai ser marcado pelo algoritmo, mas é uma piada interna deles. Se você fala com qualquer norte-americano nativo, ele vai rir disso, desde dos assassinatos em teatros, passando por carros abertos. É parte da história dos caras. Mas muita gente discutindo, questionando, conversando sobre o que aconteceu ontem, o atentado que Donald Trump sofreu. E aí eu confesso para vocês que não vou entrar nessa senda de teoria da conspiração, se foi ou não foi, o que aconteceu. Acho que todos os presidentes que mandaram boas mensagens para o Trump não fizeram errado, né? Afinal de contas, essa criatura está ameaçando o mundo inteiro, então tudo que você conseguir, de alguma maneira, apaziguar a indignação dele, está ótimo. Mas muita gente lembrando que toda vez que ele está mal, toda vez que alguma coisa acontece, um atentado aparece, né? Essa semana passada, aliás, na semana retrasada, aliás, ele arrumou briga com o Papa, ele ofendeu os cristãos, ele começou a caminhar por um espaço em que politicamente talvez lhe enfraquecesse demais, e agora, milagrosamente, no dia de hoje, ele informou que o assassino atirou nele e propagou palavras de ódio aos cristãos, tentando ligar ele a um defensor dos cristãos. Então, muita coisa está para ser explicada a respeito disso. Nosso caminho, entretanto, não vai ser explicar isso, vai ser conversar sobre algumas coisas que estão passando um pouco batidas sobre isso. O nosso convidado hoje é alguém que estuda muito essas relações civis militares. Já eu trago ele aqui para nós, mas antes, como eu sempre faço, eu sempre lembro vocês que esses espaços desse ecossistema de comunicação progressista que nós conseguimos montar no Brasil, ele é extremamente importante e ele não caiu de graça nas nossas mãos. Não é um presente que as grandes empresas de comunicação nos deram. Muito pelo contrário, elas lutam por cada centímetro que o ecossistema de comunicação progressista consegue abarcar. Rapidamente vem uma resposta do lado de lá, porque eles sabem que a partir do que nós construímos aqui, nós estamos conseguindo dar voz a coisas que antes eles definiam quem ia ouvir e quem não ouvia. Então é muito importante que esses espaços sejam sempre mantidos, que esses espaços sejam sempre cultivados, e aí eu quero agradecer demais já essa relação que a gente construiu e pedir que você se inscreva nos canais do 247, seja no Facebook
no Twitter, no YouTube. Se você puder se tornar membro, isso é uma outra forma de você se relacionar com o 247, ajuda mais a manter esse sistema por aqui e você certamente vai se sentir orgulhoso de ter participado com ações concretas dos momentos mais complicados do Brasil, porque eu tenho certeza absoluta, não fosse o ecossistema, e eu chamo de ecossistema porque tem vários canais, vários grupos, várias pessoas, e no ecossistema, desde o menor até o maior, são todos importantes. Mas não fosse esse ecossistema progressista, eu tenho certeza que o presidente Lula não teria tido seus direitos políticos e a sua prisão ilegal revogada, né? Não fosse isso, e talvez nós não tivéssemos conseguido vencer o bolsonarismo ali em 22, porque a campanha foi encarniçada. E vamos mais adiante. Se não existisse esse espaço de comunicação, certamente a campanha de 2026 seria ainda mais complicada. Então aqui eu quero já agradecer a Simone se tornando membro com a gente. Muito obrigado, Simone. Um abraço para você. Paula Barros Lira também se tornando membro. Muito obrigado. E a Mui Belém, ou o Mui Belém, eu acho que é ela, se tornando também membro com a gente. Muito obrigado por todos. Todo mundo que está aqui compartilhando, comentando, fazendo essa grande corrente, também agradecemos, mas quero agradecer de imediato ao nosso convidado. E temos aí no domingo o professor Eduardo Heleno, professor da Universidade Federal Fluminense e uma das pessoas... Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, esse campo dos estudos civis militares é um campo bem pequenininho no Brasil, tá? Ele podia ser maior. Eu acho que a gente não dá tanta atenção. E o professor Eduardo Heleno é uma das pessoas mais importantes desse campo-chave. Quando você começa a conversar com as pessoas sobre isso, muita gente indica os trabalhos do Heleno. Olha, vai conversar com ele, tenta acertar com ele. Então, é uma referência hoje nesse espaço. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui, Eduardo. Mais uma vez, sempre que eu tenho um aperto nessa área, eu recorro à sua pessoa. E os nossos internautas aqui já sabem que vem uma análise centrada, uma posição clara. Então, te agradecer demais a tua presença aqui nesse domingo. Bem, eu sei que não é fácil, porque todos nós estamos querendo dar uma descansada. E te perguntar como é que estás vendo essa situação internacional nos Estados Unidos para a gente começar. Depois eu tenho um monte de perguntas para te fazer, mas eu queria te ouvir com relação a essa confusão do Donald Trump em termos gerais, assim, guerra no Oriente Médio, uma guerra que ele está levando com uma mão, como é que a coisa está andando, como é que tu, como pesquisador da área, está vendo essa correlação toda em meio a uma grande transformação geopolítica que a gente está vivendo aí, Eduardo. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fernando, boa noite a todos os espectadores. Eu dou a minha saudação daqui da terra de Araribóia, onde já é noite, mas como nós estamos num país continental, né, Fernando? Eu saúdo também a quem está ainda pelo crepúsculo, pela tarde. É um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, pelas referências elogiosas. E eu espero aqui poder conversar com vocês, trazer uma análise e ouvir vocês também, né, as perguntas, para que a gente tenha uma prazerosa sessão aqui, né, porque o mundo está ficando tão louco que conversar sobre ele acaba virando também uma sessão de terapia, né, Fernando? Exatamente, meu caro. As coisas estão ficando fora de controle e eu acho que muito porque a gente também deixou de olhar para algumas coisas importantes. Eu quero começar resgatando isso contigo, né? Os Estados Unidos têm uma tradição de ser um país tremendamente belicoso. Belicoso porque são pouquíssimos anos, desde a sua formação lá em 1776, se não me engano, são 24 ou 25 anos que eles não tiveram guerra declarada com algum país em alguma condição do globo. São talvez o país mais intervencionista da história da humanidade. Aí entra um pouco Roma, e aí Roma é difícil de brigar, porque os bichos também se inferiam em tudo que é lugar, mas os Estados Unidos estão ali, né? Mas eles também tiveram, e quem teve nos Estados Unidos sabe disso, eles têm uma relação entre civis e militares que não é uma relação assim, cristais entre os algodões, né? Não é uma relação simples, não é uma relação livre de tensões, muito pelo contrário, é uma relação muito tensa, muito complexa,
que começa lá, como você estava citando, no George Washington e vem vindo, né, até o presidente Truman na final da Segunda Guerra, o próprio Roosevelt, a relação que ele tinha com os militares, ou seja, nós tivemos presidentes militares que eram heróis de guerra, como, por exemplo, eu me esqueci dele agora. O Eisenhower, né, que chamavam de Ike Eisenhower. Nós tivemos essa relação entre civis e militares entre eles, ela é muito pautada por acordos estruturais que se mantêm durante muito tempo, né? Então, quando a gente vai olhar para os Estados Unidos, por exemplo, nunca teve um golpe militar, apesar de ter sido tentado 2 vezes, pelo menos, nunca aconteceu. Agora há pouco, no governo Trump 1, a gente sabe que o golpe só não aconteceu com aquela invasão do Capitólio, aquela coisa toda, porque o comandante do exército norte-americano barrou o golpe contra o Trump. Aliás, o golpe que o Trump vinha querendo dar, né, na democracia. Mas desse segundo mandato para cá, as coisas mudaram muito. Quer dizer, o Trump demitiu, pelos nossos cálculos aqui, mais de 21 generais e militares nesse segundo mandato. Generais e almirantes, só o alto comando. 21. Se somar todos os funcionários, altos militares aí com altos cargos, dá mais de 34 militares demitidos. E agora uma parte da imprensa norte-americana está um pouco preocupado porque essa rotatividade tem aumentado. E aí eu queria te perguntar, o que você acha que está acontecendo nesse processo? Por que essa mudança? Por que os militares estão virando uma espécie de roleta ali no comando militar, e o que isso significa para o restante do mundo, né? Está todo mundo muito preocupado. Se a maior potência militar começa a ter mudanças na forma de tomar decisões, de controle, né? Quem tem os códigos nucleares, nós aqui embaixo nos preocupamos. Então eu queria saber de ti, o que isso significa, o que isso importa para o Brasil, para o mundo, se já tem gente que escreveu sobre isso, como é que isso opera nessa relação civis-militares dos Estados Unidos? Bom, Fernando, excelente pergunta, e eu queria dividi-la em 2 partes. Falar um pouco da história dos Estados Unidos, né, de como as pessoas pensaram nos Estados Unidos e como isso criou uma forma de relação entre o poder militar e o poder político civil. Aproveito aqui também, tem umas pessoas respondendo aqui no chat, Josias, a Patrícia, boa noite a todo mundo, pessoal de Imbé, no Rio Grande do Sul, né, todos bem-vindos. Mas o que acontece, minha gente? Quando a gente tem a criação dos Estados Unidos, né, eles primeiro passam por um período de independência marcado por 13 colônias, né, e essas colônias, cada uma tinha um sistema com uma constituição própria e que vão se unir contra o poder da metrópole, que era, né, o Reino Unido. Mas o que acontece? Quando elas se unem, elas têm uma dificuldade de criar um exército comum. Então, entre 1776, que é o ano da independência, e 1787, onde é criada um novo ente federativo chamado União, e pelo qual os Estados Unidos se tornam uma federação, né, existe 13 anos de um hiato em que os Estados Unidos têm dificuldade de obter recursos para a guerra e tem um exército. E aí há uma analista norte-americana chamada Cole Sheik que defende a ideia de que o papel de George Washington foi essencial para criar uma cultura fundadora nos Estados Unidos, no qual ele, como general sem soldo, ele lutou a maior parte da guerra de independência sem soldo, mas ele também teve um papel como congressista, ele vai participar como delegado da Revolução Francesa, então ele soube criar uma instituição e defender as instituições, ou seja, dar poder ao Congresso, onde tinha que ter o poder, dar ao poder executivo, onde tinha que ter o poder, dar às Forças Armadas a ideia de de chegar recursos por meio de uma nova criação, que é a União dos Estados, e que dali derivaria os impostos, a tributação, mas tudo isso é o começo dos Estados Unidos, né? Mas isso cria uma cultura, segundo a Sheik, né, da ideia de que o papel militar tinha que ser subordinado ao papel civil. Quem teria que aprovar a verba, o orçamento da força, inclusive, né, para garantir que não houvesse, né, uma tentação autoritária, tirânica, que era comum nos reinos, né, na metrópole. Então, é um pouco do pensamento liberal adaptado aos Estados Unidos,
e que tem uma tradição na Inglaterra, porque surge de uma guerra civil também na Inglaterra, né? Então, por exemplo, a Revolução Gloriosa, antes dela, você tem um período ali de outras guerras civis, tem um período da ditadura Cromwell, né, em que ele se avoga no direito de ter as forças e controlar o reino, a Inglaterra. Então, nesse sentido, né, há uma cultura liberal de ter uma desconfiança dos exércitos, e isso vai ser base da fundação dos Estados Unidos. A ideia de que o exército tinha que ser controlado por uma força civil, que é o Congresso, mas o seu uso teria que ser balizado por um instrumento, que é a Constituição, que os Estados Unidos não é o primeiro país a ter uma Constituição, mas a questão das Forças Armadas se subordinar ao texto constitucional e à liderança civil. Para a Colin Sheik, é isso que modela a cultura americana. Outros autores, como Samuel Huntington, vão pensar a ideia de um profissionalismo separado da questão política, quase que uma neutralidade, se é que podemos falar assim, mas uma neutralidade que importa do poder civil, um respeito às leis. Por outro lado, Morris Janowitz, né, vai pensar de uma cultura congruente entre Forças Armadas e sociedade, não separados, mas próximos. Temos autores mais recentes que vão ver as Forças Armadas americanas, né, ainda também dentro dessa ideia de uma sociologia das Forças Armadas próximas ao que acontece na sociedade. Então, Charles Moscos dizendo que elas estão cada vez se tornando como uma empresa, se a gente olhar o Departamento de Estado dos Estados Unidos, estão presentes, né, com mais de 2 milhões de funcionários em todo quanto é lugar do mundo. Mas todas essas teorias, né, elas vão indicar que nos Estados Unidos, ao fim e ao cabo, houve um processo único, né, ou talvez raramente copiado, que desse tão certo, né, uma vez que são quase 200, mais de 240, vai fazer 250 anos agora, né, de relações estáveis. E estáveis, como você bem falou, que tiveram seus momentos de crise, tentativas de golpe, guerras civis, né? Então, há um outro aspecto também. Os Estados Unidos, né, eles construíram a sua capacidade de defesa e, por exemplo, a Colin Sheik defende essa ideia de que a Guerra Civil ela criou, em 1865, né, um mecanismo que, na verdade, vai se tornar uma lei em 1878, que é a lei que impede que o exército seja usado dentro do país. Então, a cultura militar, ela, principalmente do exército, é voltada para fora. Se você pegar o hino dos fuzileiros americanos, né, o hino já começa nas areias de Trípoli, ou seja, a primeira expedição no norte da África. Então, há uma cultura de se usar o exército para fora, né, e você ter outras forças que atuam no policiamento, para dentro. Então, isso que você falou aqui, eu queria pegar um ponto disso, Helena, desculpa te interromper, eu queria pegar um ponto disso para te perguntar, o quanto essas relações civis militares nos Estados Unidos, elas dependem desse passado que você bem citou, e o quanto elas dependem do fato de que a população está armada nos Estados Unidos, e a gente sabe que a arma da população não é contra bandido, a população armada nos Estados Unidos, originalmente, não é para se defender de bandido, não é para se defender de estrangeiro, é para se defender do abuso de poder do governo. Porque como eram 13 colônias, e havia muita diferença entre os modos, então, os modos de governo de cada uma delas, então, uma das formas de se proteger era o civil armado. O quanto isso é importante para a gente separar do armamento brasileiro, né? No Brasil, esse armamento feito pelo Bolsonaro, a função dele especificamente é matar seus opositores políticos, é o que a gente está vendo aí em todos os campos. Mas lá não, lá era se proteger do abuso do poder. O quanto essas relações civis militares se adequam a essa população civil armada, que a gente vê toda hora na televisão, né? Um policial abordando, o cara tira uma arma lá dentro e o policial sai correndo porque tem que sobreviver, a vida dele está no meio. Quanto simbolicamente é essa estrutura antiga que você nominou e quanto é essa relação tensa de uma população armada? Se não me engano, são 3 armas para cada cidadão norte-americano, é uma coisa absurda que tem funcionando por lá. Tem uma coisa historicamente dada, Fernando, que é o fato de que o Estado americano ele se desenvolve de uma maneira um pouco diferente do Estado europeu. E nós somos um pouco da formação do Estado europeu e do Estado americano. Do Estado americano, a gente herda o federalismo. Né? Do Estado europeu, a gente herda a ideia de que o Estado tem que ter o monopólio da violência, tem que ter as armas. Então, por exemplo,
na Europa era comum os duelos. Então, tem um livro fantástico do Charles Tilly que aborda, inclusive, né, como os estados se formam, fazem a guerra e como a guerra gera direitos dos estados. Linda Colley também tem um trabalho excelente, só que trabalhando a questão da Constituição e a guerra. Mas para o nosso espectador, o que é importante? Os Estados Unidos têm a chamada segunda emenda da Constituição. A Constituição americana é muito sintética e eles têm uma emenda que permite que o cidadão se arme. Né? Uma outra coisa, a ideia de milícias nos Estados Unidos não é a mesma coisa de milícia no Brasil. A ideia de milícia nos Estados Unidos é realmente aquele agrupamento comunitário para a segurança, que é inicialmente a segurança ante a tirania do Estado, que é uma lógica que só existe nos Estados Unidos. Né? Em outros estados, as armas são proibidas nesse sentido. Tá? E o Brasil, às vezes, querendo copiar um modelo americano, vai entrar numa esquizofrenia, porque existe toda uma tradição brasileira que vai contra isso. Né? Então, ou quando pior, copia pelo pior lado, né? E transformamos a ideia de milícia, que seria uma coisa comunitária, numa coisa que é máfia. Né? Então, nesse sentido, nós brasileiros, a gente tem que entender os Estados Unidos como um país que teve uma Constituição muito peculiar, que não é igual a dos outros países, em que cada estado tem a sua própria Constituição, e a questão do uso de armas faz parte da cultura do americano. Você vai no supermercado, numa loja americana, você pode encontrar munição, armas, você vê crianças usando armas. Né? Isso é muito típico da cultura americana. É mais fácil comprar arma do que álcool lá, né, Eduardo? Se você for comprar álcool, você precisa mostrar a arma, é mais tranquilo. É mais fácil você ver uma criança com arma do que com bebida alcoólica. Né? Então, o pai leva a criança para atirar com um fuzil, um AR-15, né? Dependendo do tipo de arma, do tipo de calibre, vai ensinar uma criança a atirar com uma arma, né? Que tem um poder de fogo muito alto. E aqui no Brasil, o certo, nós temos uma outra percepção. Né? Então, há uma cultura diferente nos Estados Unidos. Tem uma outra coisa que você citou muito importante. Desde a sua fundação, os Estados Unidos viveram poucos períodos de paz. Há sempre uma guerra. Seja um processo de expansão que os Estados Unidos viveram logo no seu início, a expansão para o oeste, depois para o Pacífico e para o Caribe, né? Guerra com a Espanha, guerra com a França, com o México, uma série de conflitos, compra. E aí é importante, os Estados Unidos também se expandem por meio da compra de territórios, compra do Alasca, compra da Louisiana. Então, existe toda uma cultura dos Estados Unidos que difere de outros países e que dá uma certa excepcionalidade histórica, mas que não dá direito a eles de serem os xerifes do mundo, né? De serem o povo prometido. Se você toca nessa questão de xerife do mundo, o que significa essa rotatividade de militares sendo demitidos e colocados? Primeira pergunta que eu tenho que te fazer é isso. Quando o militar brasileiro dessa patente ele é demitido, ele é colocado na reserva. Aqui no Brasil é assim, você pega um general, ele já está no auge lá, se você quer tirar ele do poder, você bota ele na reserva. E é meio que uma aposentadoria para o militar. Os militares não gostam disso. Nos Estados Unidos funciona assim também? E se funciona, o governo Trump está fazendo essa rotatividade por quê, afinal? Tem uma coisa muito curiosa, e aí a gente vai entrar na segunda resposta, que é a ideia de por que está acontecendo nos Estados Unidos. Tirando a questão do atentado, que a gente pode falar mais adiante. Claro. Né? Então, se a gente pegar o primeiro governo Trump, houve uma preocupação muito grande do Trump de se aproximar dos militares. Né? No primeiro mandato, ele chamava dos meus generais, né? Coisa que a gente vai ver aqui no Brasil também com o Bolsonaro. Né? Mas, a partir, ele chega, inclusive, a chamar o James Mattis, que era um almirante da reserva, para fazer parte, né, do seu componente militar. E aí tem uma coisa que passa a ser muito interessante, porque o Trump sai de uma situação de muito próxima com os militares, ele é republicano e muitos militares americanos são republicanos, mas passa para a desconfiança, principalmente no final do seu mandato. Tem uma coisa que é pouco conhecida, mas aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, né, quando o Trump vence as eleições, ele está associado a uma série de grupos com agendas supremacistas. Né? Ele tem uma série de extremistas ligados ao Trump. E aí você tem, em fevereiro de 2020, um documento
da Câmara dos Deputados muito interessante, que fala sobre, né, o perigo dos supremacistas brancos nos Estados Unidos. Tá? Então, esse documento Incidentes, o nome eu estava aqui vendo o documento é Incidentes Alarmantes de Supremacia Branca nas Forças Armadas e Como Detê-los. Documento da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em 11 de fevereiro de 2020, né, que é mais ou menos 11 meses antes do ataque ao Capitólio. Né? E, com base em documentos do Departamento de Defesa, eles apontam que houve 21 crimes relacionados, né, à supremacia branca nos últimos 5 anos envolvendo militares. Né? E foi feita uma pesquisa numa revista militar chamada Military Times, né, onde 75% dos entrevistados viam os supremacistas brancos como uma ameaça à segurança nacional. Porque o extremista americano pode se unir a um extremista de outro país, seja em relação a armas, financiamento, agenda. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar também como elemento das tensões do governo Trump. Né? O governo Trump ele tem uma agenda que se associa ou tem uma associação clara, ou uma associação que não, às vezes o discurso de um e de outro vai para um lado, mas que, de certa maneira, coloca um ingrediente nas relações civis e militares que pode causar uma divisão interna, que são os discursos de supremacia branca. Por que eu estou falando isso? Né? As demissões mais recentes do Trump também envolvem uma política que foi estabelecida pelos democratas de valorizar o mérito, né? Mas também de ter uma abertura ao mérito como não tinha antes, porque você tem vários oficiais negros que não chegavam aos postos por uma cultura racial dos Estados Unidos. Você tinha várias mulheres que não chegaram aos grandes postos por uma cultura de gênero dos Estados Unidos. E nos últimos governos democratas, essa abertura foi feita, e estabelecendo como parâmetro o mérito. Tá? Não era uma questão só de ter uma suposta cota, era um mérito. Só porque era negro ascender a general, ou só porque é mulher ascender a general? Não, havia... O que os democratas tentaram fazer foi retirar esses muros de contenção, é isso? E o Trump estaria colocando esses muros de volta? Esse número existe? Quer dizer, o número maior de gente que foi demitida é desses grupos, Eduardo? Olha, a gente tem alguns casos muito interessantes. Então, por exemplo, o primeiro negro a comandar a Força Aérea, a primeira mulher a comandar... Lá nos Estados Unidos, minha gente, as Forças Armadas Americanas têm 6 ramos, que são o Exército, a Marinha, a Força Aérea, a Guarda Costeira, os Fuzileiros e, mais recentemente, né, a Força Espacial. A Guarda Costeira Americana, né, eu falei Guarda Marinha, mas é Guarda Costeira Americana, ela tem uma função importante e foi foi a primeira a ser comandada por mulheres, isso no governo Biden. Tá? E essa almirante foi retirada do cargo, né, pelo Trump. A gente teve o primeiro negro a comandar a Força Aérea, foi retirado do cargo. O primeiro negro a comandar a Força Aérea norte-americana foi agora, em 2000, na Vai Pedrada. Exatamente. E aí a gente tem outros casos, como, por exemplo, né, uma polêmica envolvendo uma general que comanda o distrito de Washington, que é um distrito importantíssimo na capital, onde há cerimônias com o próprio presidente, em que houve, né, uma divulgação da imprensa de que, principalmente por parte do setor civil do Departamento de Defesa, que ela estava sendo meio desprestigiada porque não queriam que ela saísse na foto com o presidente. Né? Então, esse é o caso da general Antoniette Gant. Né? E isso é um absurdo, né? No sentido de que, né, a gente, na verdade, está andando no espaço civilizatório 3 quilômetros para trás do que a gente conseguiu. Né? E no caso dos Estados Unidos, né, ela foi a primeira, essa general que está comandando o distrito, é uma general da arma de engenharia, é a primeira mulher a chegar ao generalato na arma de engenharia, e é general de brigada. Então, a gente tem isso no Exército, teve o caso na Guarda Costeira, e a questão na Guarda Costeira, né, a justificativa, esse caso da Guarda Costeira aconteceu em 2025, tá?
em janeiro de 2025. Essa é a Antoinette Gant. Né? Nós tivemos o caso da comandante a comandante da Guarda Costeira, que é a Linda. Estou tentando lembrar o sobrenome dela aqui. Eu acho aqui. E no caso dela, a justificativa foi o seguinte, que ela teria agido de forma incompetente e que ela estaria, né, favorecendo políticas relacionadas à diversidade. Né? Então, isso provoca, né, principalmente em oficiais, mulheres, negros, mas também brancos que acreditam em ideal de igualdade de mérito, né, um profundo ressentimento. Né? A gente deve sempre olhar o ressentimento como uma força nas relações civis e militares. Né? Porque essas pessoas, elas não estão há 2 anos na força, elas estão há 30, né, 35 anos na força, elas participaram, né, de conflitos, né, defendendo a ideia de democracia nos Estados Unidos. Exatamente. Linda, né? Fagan. Exatamente. Então, isso causa, né, na verdade, ele semeia uma divisão interna, né, o que alguns podem defender de uma ideia de uma guerra cultural no futuro. Né? Então, nesse sentido, as relações civis e militares, principalmente no segundo governo do Trump, elas estão sendo afetadas por essas demissões. Né? E lembrar, a gente está num primeiro momento de um conflito com o Irã que diverge dos demais conflitos pela própria justificativa para a guerra. Né? Então, em torno de 2/3 dos americanos se colocam contra a guerra. Né? Então, sentido... deixa eu só fechar isso aqui. Essa trajetória que o Trump está fazendo, essa mudança do generalato, não tem a ver com as questões nucleares, porque muita gente está dizendo isso, né, que ele estaria rodando generais para obter deles o acesso ou o ok para uso de armas nucleares, que os generais que estavam lá se negaram. Tu estás dizendo que... Tu nem entrou nesse assunto, tu estás dizendo que é muito mais o uso das capacidades da presidência para semear rupturas dentro do exército norte-americano, seria isso? E aí você vai promovendo essa rotatividade para que esses grupos acabem se dissociando cada vez mais, e aí, quem sabe, né, uma posição americana... Porque essa questão de gênero e de raça foi uma conquista bastante alardeada pelos democratas e que o Trump sempre declarou desde o seu início, o Trump, o Pete Hegseth, toda a direita americana, que isso enfraquecia as Forças Armadas Americanas. O argumento deles era esse, né? E isso era uma briga muito séria lá dentro. Como é que a gente explica mais por isso? Por essa questão de se ver livre da política dos democratas ou por uma tentativa de abrir uma cunha dentro do exército americano onde ele possa, de alguma maneira, convencer pessoas a tomar determinadas decisões que o exército até agora não tomou ainda? Eu acredito mais, Fernando, na primeira hipótese, na ideia de que ele não tem noção dessa clivagem que ele está criando. Ou se ele tem, ele está apostando muito alto. Eu acredito que é uma resposta aos democratas. Porque, na verdade, ele e o Peter Hegseth, eles estão criando, né, a ideia de uma supremacia, a supremacia branca, né, que é a ideia de um oficial que aparente ter boas condições ou excelentes condições físicas. Então, o nosso ouvinte aqui, né, tenha conhecimento que, se eu não me engano, foi ano passado, o secretário de Defesa, que agora se chama secretário de Guerra, fez uma reunião com todos os generais americanos, ou seja, teve general saindo das bases, em Okinawa, no Japão, na Síria, em Altanf, em tudo quanto é lugar onde os Estados Unidos viajando para Washington. Viajando para Washington, bancado com o dinheiro do cidadão americano, para que o secretário, que se chama agora secretário de Guerra, Peter Hegseth, tá? Não é mais secretário de Defesa, é secretário de Guerra, dissesse que no generalato americano só poderiam ter aqueles com boa compreensão física, né, e que representassem esse ideal de força. Né? E aí a gente ele chamou os caras de gordo, né? Basicamente isso. Ele chamou um monte de gente de gordo lá dentro. Isso. Ou seja, 30, 40 anos de experiência são levados em conta, não são levados em conta, o que interessa é parecer, né? É parecer atleticamente, né? E lembrar que os generais, né, têm em torno de 40, 50 anos,
Né? 40 está sendo querido, é mais do que isso, 50 para cima, né? 40 ou 30 eu estou sendo napoleônico, né? É de 50 para cima, pois é. Né? Então, e cada um tem sua história de vida, sua história de dedicação ao Exército dos Estados Unidos, e isso cria também uma ruptura, né? Essa ideia. E tem uma outra ideia que a gente pode conversar depois, mas ainda antes, falando das demissões, né? A ideia que a gente pode conversar depois é a ideia de uma imposição religiosa. Mas a gente vai falar mais adiante. Tá? Mas antes a gente fala dessas demissões. Elas acontecem em um momento de guerra, elas aconteceram também antes, né, da captura do Maduro na Venezuela, quando a gente tem, né, a exoneração do comandante, né, dos fuzileiros aqui na frota do Atlântico Sul, né, e volta e meia está acontecendo isso. Então, o Trump tem mostrado, através do seu secretário, uma desconfiança entre os militares, né, criando uma cisania, criando uma politização, uma divisão entre os militares, que pode, aí sim, num segundo momento, levar a uma divisão. Inicialmente, se colocando contrária à política dos democratas para mostrar um novo perfil do chamado homem americano, que seria branco, né, que seria conservador e que teria os ideais do trumpismo, para depois, né, estabelecer com esse coração e mente dominado uma divisão. Aqueles que se colocam contra vão ser exonerados. Isso é um problema para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Né? A gente deve lembrar que os Estados Unidos é uma nação de origem protestante, mas que tem católicos, que tem islâmicos em seu exército. Né? Os Estados Unidos têm uma insígnia. Existe um serviço, minha gente, chamado capelania. Né? Todo o exército tem uma capelania, onde estão os religiosos que seguem, né, a carreira militar. E a capelania dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, tem cristãos e tem muçulmanos. Como é que você, né, começando a separar entre brancos e negros, entre homens e mulheres, e depois entre cristãos e muçulmanos no mundo, como é que você vai lidar com o seu exército? Como é que você vai lidar com sua sociedade? Então, é um pouco sobre isso essas demissões, como eu entendo. Elas podem estar criando ali, semeando, né, uma futura divisão nas Forças Armadas, Fernando. Pois é, eu estou recuperando aqui só essa imagem para as pessoas terem uma ideia. Esse é um capelão muçulmano dentro dos Estados Unidos, né, que faz esse trabalho... Um trabalho que a gente depois vai ter que falar disso aqui no Brasil, tá, Eduardo? Porque a quantidade de culto evangélico com um monte de policial militar lá dentro, gritando fervorosamente, está assustando as pessoas. Uma das coisas que se tem no Exército é isso, tá? A condução dos assuntos religiosos se dá por meio de oficiais dentro do Exército, que é para ninguém do lado de fora vir cooptar essas forças para alguma maneira. Então, todos os exércitos, inclusive o Brasil, tem capelães, que são oficiais militares que são religiosos em essência. A gente vai ter que discutir isso mais tarde, não é bem isso que você está dizendo. Mas essa discussão que você trouxe ela é muito importante. Quer dizer, essas demissões do Trump sobre o alto oficialato militar nos Estados Unidos não seriam um fim nelas mesmas, como muita gente estaria dizendo, né, que ele estaria buscando oficiais que fossem submissos a ele, mas o que você está dizendo é que isso tem duas funções. Uma é acabar com a impressão que os democratas tinham deixado nas Forças Armadas Americanas com todos os programas de diversidade, né? Então, e aí vai junto o discurso de supremacia branca do Hegseth, que é para dizer, olha, são homens brancos, fortes, bonitos, altos, né? Não é mais como era no tempo dos democratas. E a segunda coisa que você trouxe aqui é que isso, de alguma maneira, poderia trazer uma clivagem e aí sim romper com o padrão histórico nos Estados Unidos, que é os militares terem essa posição profissional. Então, Donald Trump estaria, digamos assim, e aí eu estou te perguntando, ele estaria preparando um tipo de golpe mais ali adiante? Algumas pessoas estão dizendo que as eleições desse ano, de agora, em novembro, já estão em risco nos Estados Unidos, que ele já estaria mexendo, e isso é verdade, ele já alterou algumas leis de representatividade, a forma como os indivíduos votavam pelo correio, tudo mais. Você acha que isso poderia ser usado para preparar aquilo que ele tentou fazer no primeiro mandato, que ele não preparou e que não deu certo
por conta do general Mark Milley, né? O Mark Milley, que era o comandante das forças americanas, ele foi lá e disse não ao golpe do Trump, disse não de jeito nenhum. Você acha que o Trump estaria se preparando para uma coisa semelhante aqui? Ou é muito teoria da conspiração pensar nisso? Eu diria que ainda não temos elementos para isso. Mas, só voltando aqui em um aspecto, tá? Quando a Linda Fagan, que foi aquela almirante, comandante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que foi exonerada em janeiro de 2025, quando ela foi exonerada, o Trump tinha entre seus assessores um conhecido empresário chamado Elon Musk, né? E o Elon Musk vai tweetar em sua rede, conhecida como X ou X, né, algo do tipo: o fato da Fagan minar a segurança militar e de fronteira dos Estados Unidos para gastar com bobagens racistas, sexistas, não é mais aceitável. Então, na verdade, a gente está começando a ver um outro panorama. O Trump é parte de um avanço dos neoconservadores que vai desde o aspecto teológico e vai para o aspecto político e vai para o aspecto empresarial. Então, se você olhar Trump e seu vice, J.D. Vance, há muitas semelhanças. Mas Vance é muito mais novo e é veterano de guerra. Então, às vezes não é necessário o golpe. Às vezes o que é mais importante é manter um sucessor, né, em que o Estado profundo dos Estados Unidos, a indústria de armas e outros interesses, sejam mantidos. Que a guerra seja aceita independente de valores que julgamos como justos dentro do direito internacional. Aliás, para que direito internacional? Para que Nações Unidas? Ele já disse que não tem mais isso, né? Exatamente. Então, o golpe, se houver, talvez até o formato seja diferente, talvez seja uma manobra para manter o mesmo grupo no poder, uma manobra que aproveite. Então, vou pegar aqui um caso de como o neoconservadorismo tem afetado as Forças Armadas, mas não partindo do governo Trump, mas do governo Biden. Então, tem um caso muito surreal, Horta, quando, no governo Biden, em 2023, 425 oficiais generais deixaram de ser promovidos por 10 meses, porque um senador republicano chamado Tommy Tuberville, que nunca tinha sido senador, tá? Ele é um técnico se eu não me engano, futebol americano, basquete, ele é eleito senador com uma agenda conservadora, e há um regulamento novo no Pentágono que estabelece, no governo Biden, que, por exemplo, o oficial, seja homem ou mulher, né, teve um caso de aborto na família, ele recebia uma diária para voltar para casa para cuidar da esposa, ou ela para cuidar do seu tratamento, se fosse mulher, né? E o Tuberville, quando ele vê esse regulamento, ele faz uma imposição no Senado que impede que 425 oficiais generais sejam promovidos. Porque daí o tempo para a promoção não fechava, porque ele manda tirar isso. Ele manda tirar, ele não aceita a promoção. A promoção ela é aprovada no Senado. Então, o que acontece? Você tem um vocal dos conservadores, desconhecido, mas a agenda, né? Isso é uma imposição do governo Biden. Então, você tem comandos que ficam com comandantes interinos. E os comandantes interinos têm pouco poder, porque eles não podem assinar boa parte do que o comandante efetivo pode. E a gente está falando isso que é uma anticâmara para o governo Trump, que vai mostrar o que no governo Biden? Fraqueza das forças, né? Então, veja bem, a coisa ela não é só o Trump, né? Existem manobras que vão... Essa é uma manobra que afetou a metade dos generais dos Estados Unidos, né? Então, em torno de 850 generais, deixa eu avançar um pouquinho são aqui. impedidos de serem promovidos durante 10 meses. Deixa eu avançar um pouquinho aqui e te colocar numa situação mais complicada. Olha só, a gente está vendo o governo Trump e os bolsonaros aqui no Brasil numa intensa troca de experiências para lá e para cá, vão e voltam, amiguinhos.
Os Bolsonaro fizeram esse processo de aproximação com as forças o tempo inteiro. A gente vai ter que fazer essa releitura ainda, Eduardo, e eu acho que tu és uma pessoa excelente para isso, porque o governo Bolsonaro foi muito tenso para as Forças Armadas brasileiras, não foi como as pessoas imaginam, não. Ele tirou um monte de gente das linhas de comando, ele botou um monte de gente na reserva, desde o segundo ano, quando ele briga lá com o general Santos Cruz e retira o general Santos Cruz dessa condição. Ele exonera os comandantes das forças. Exato. É o primeiro a fazer então, isso. Depois nós temos aquele momento onde todos os 3 comandantes saem fora, porque e nunca se perguntou por quê, o Marinha, Exército e Aeronáutica ao mesmo tempo, isso nunca tinha acontecido no Brasil, fizeram isso abertamente, de público, e os civis não perguntaram. Houve essa preparação do bolsonarismo para o golpe. A gente, quando olha para as Forças Armadas, a gente percebe essa preparação. Né? Ela levou 2 anos. Por isso que eu te perguntei, será que isso não seria um pouco do governo Trump aprendendo com os Bolsonaros aqui, né? Olha como é que nós fizemos. Nós fizemos isso. E os Bolsonaros aprendendo com o governo Trump, por quê? Porque o grande problema do bolsonarismo aqui foi o STF, né? E aí, como é que eu fiz no STF? Eu coloquei gente da minha laia, né, do meu grupo, e aí não aconteceu nada. E os Bolsonaro aqui, por exemplo, já estão dizendo que se ganhar a eleição, se o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai dobrar o número de membros do STF, ou seja, ele vai indicar 11 ou 10 novos membros. Essa troca de conhecimento sobre como fazer o golpe, como montar isso, não estaria muito claramente delimitada a partir de agora? Porque você disse, olha, talvez não seja para um golpe, mas talvez seja para propiciar a continuidade de um governo ali adiante, né? Com J.D. Vance, eu sei lá quem é que eles vão colocar como sucessor. Não está muito próximo ou muito claro que essa é um dos objetivos dessa correlação toda dos militares. E aí, uma segunda pergunta. Pode a relação civil-militar nos Estados Unidos degenerar para ficar como, de alguma maneira, essa relação que o Brasil sempre teve? Porque o Brasil sempre teve uma relação de tutela. Os militares brasileiros sempre tutelaram a democracia do Brasil. Diferentemente dos militares norte-americanos, que sempre se colocaram numa posição de submissão aos civis, no Brasil você sabe que o discurso sempre foi o contrário. É raro se pegar um militar que tenha uma cabeça e diga, não, eu vou cumprir a Constituição e eu sou submetido aos civis. No Brasil é muito complicado. Nós não estaríamos levando, digamos assim, uma tecnologia de golpe para os Estados Unidos e lá poderia ter algum tipo de problema? Eu acho que a gente pode falar até de um diálogo dessas forças de extrema-direita. Né? Uma troca daqui e dali. Porque quando a gente vê o Capitólio do Brasil, o que foi o Capitólio do Brasil? Ataque do 8 de janeiro. Né? E aí, eu até me permito voltar um pouco atrás da minha fala, porque eu estou sendo muito moderado a falar, não, ele não quer um golpe, mas quando a gente pega, por exemplo, o fato de que, olha, existe uma lei, minha gente, nos Estados Unidos, as Forças Armadas não são usadas para conter distúrbios, a não ser que seja um caso gravíssimo. Isso desde a lei chamada, né, Posse e Habitatus de 1878, que é uma lei que é aprovada depois da Guerra Civil. Então, existe uma cultura liberal, o medo da tirania, o porte de arma do cidadão contra uma tirania do Estado, e uma lei que impede que o Exército seja usado, né, de qualquer forma para questões civis. Bom, mas há uma brecha nessa lei que é o uso da Guarda Nacional, né, ou a federalização da Guarda Nacional. E isso aconteceu no governo Trump. Então tem um problema hoje com a Califórnia exatamente sobre isso. O Trump, né, quando ele assume agora o seu segundo mandato, ele exonerou, ele transferiu e demitiu até promotores que estavam na investigação do dia 6 de janeiro. Uhum. Então, talvez alguma coisa do Brasil ele tenha olhado, né? Porque aqui o papel da justiça foi muito importante em enquadrar não somente os militares, mas os civis que estavam ali. Tanto é que, na última semana, né, nós tivemos a informação que foi transitado em julgado. O que significa? Né, na segunda instância, né, você teve o fim dos recursos ali de uma maneira geral. A decisão é né? final, né? Transitado a decisão julgado, final do STF. Final. Exatamente. Uhum. O Trump também exonerou o diretor e o vice da Agência de Segurança Nacional, tá? Por achar que eles foram desleais politicamente. Tá? Então, entre esses diretores está o brigadeiro Timothy Holt, que foi chefe da NSA. Ele ativou a Guarda Nacional na Califórnia,
sem contra feito, os o governador os Wilson. estados e os presidentes são democratas, né? É sempre contra os democratas, nunca contra os republicanos. E colocou fuzileiros, né, junto com a Guarda Nacional da Califórnia. Então, são sinais alarmantes. Tá? São sinais alarmantes. Aí a gente junta a questão do supremacismo, a gente junta agora o panorama internacional e a gente pode até ligar esses pontos em relação ao atentado. Ou os atentados, né, que têm acontecido contra o Trump. Né, porque se dentro dos Estados Unidos há esses sinais alarmantes, aqui, para a gente que está olhando esse espetáculo dramático ou assustador por fora, os sinais são piores ainda. Né? São, e eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Te colocar numa saia justa agora. O Trump avisou há 2-3 dias, não, no início dessa semana, final de semana passada, ele disse que iria começar a fazer ações contra o PCC. Que, inclusive, depois de 2 artigos do New York Times, um do New York Times e acho que o outro do Washington Post, nominando explicitamente o PCC e dizendo está se tornando um grupo de terrorismo internacional. Nós sabemos, Eduardo, que não está. E aqui ninguém está defendendo o PCC. Eu quero que o PCC se exploda. Eu estou defendendo o Brasil. Porque nessa história de nominar o PCC como terrorismo internacional e dizer abertamente vamos agir contra o PCC no Brasil. Aí você olha o acordo militar que foi feito entre Paraguai e Estados Unidos, em que o Paraguai, os Estados Unidos têm direito de botar o que quiserem lá dentro e não precisam falar nada para o Paraguai. O acordo militar que está sendo feito com o Milei na Argentina. E aí eu te pergunto nessa situação, os militares brasileiros ainda não ficaram preocupados sobre a soberania brasileira? Os militares brasileiros não estão preocupados de serem envolvidos num confronto desse? De repente, um ataque, um bombardeio, por exemplo, no Rio de Janeiro, atacando uma favela onde você tem lá a cabeça do PCC. De que forma os militares brasileiros iam se posicionar a respeito disso, Eduardo? Eu sei que essa pergunta é extremamente especulativa, né, e que pode te colocar em alguma situação, mas na tua experiência e conversando com os militares, como você conversa com fontes e tudo mais, eles não estão preocupados com relação à nossa soberania? E muita gente perguntando se isso já não seria uma espécie de pré-golpe numa futura eleição em 2026, caso o presidente Lula vença, né? Como é que essa coisa toda está passando por esse estamento tão importante que são os militares no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa, Fernando. E a gente tem que pensar que dentro das Forças Armadas a gente não pode pensar com um bloco coeso ou único. Essa coesão é construída de acordo com as circunstâncias. Há vozes contrárias a uma determinada política e vozes favoráveis. Então, eu converso com alguns militares e noto que há, em boa parte deles, uma preocupação com uma visão subordinada, como transformar as nossas Forças Armadas numa polícia. Isso, subalterna aos militares americanos. Para outros, há um engajamento automático, uma agenda conservadora aqui e lá. E que não é capaz de ver que nós estamos arriscando o nosso bem, o nosso futuro, a nossa soberania, né, numa convergência acrítica. Ou seja, o que é uma convergência crítica? A fé de que essa política americana seria boa para o Brasil. Ela não é. Né? E, nesse sentido, ainda há o caso brasileiro, né? Por que ainda há essas diferenças dentro das Forças Armadas? Porque nós temos uma cultura de muita influência francesa e americana, principalmente americana, nos últimos 30, 40 anos. Né? E que assim, faz com que converja, e que muitos militares acabam vendo a esquerda como um problema. Na verdade, todo o país tem grupos que têm agendas. Você pode ter no Brasil esquerda e direita com sua multiplicidade de partidos. Você vai ter na Argentina o peronismo com suas características e outros partidos. Você vai ter na Síria, por exemplo, as questões religiosas, partidárias que se conjugam de uma forma diferente. É da natureza de que toda a sociedade tem os seus grupos, né, e seus partidos com seus programas. E o que a gente não pode, e isso, né, é um chamado aos militares e aos civis no Brasil, é deixar de pensar o Brasil e a sua sobrevivência. Porque quando nós deixemos com que os Estados Unidos façam a agenda de segurança pública do Brasil, a gente está dando 2 recados para a geração dos brasileiros de 2050 e 2060.
Primeiro, não temos capacidade de exercer nossa soberania. Segundo, nós não temos mentalidade e maturidade para entender que o Brasil é um problema nosso e não dos outros países. O problema de segurança pública do Brasil é dos brasileiros. Ela não é de outra nação. É claro que o crime ilícito, ele passa a ser internacional, mas no que tange a nossa soberania, é um problema do Brasil. Em relação aos militares e civis brasileiros, eu coloco também os civis, tá? Porque muitos civis colocam acriticamente, né, uma defesa dessa política americana intervencionista, no caso do Trump. E a gente tem que pensar que, olha, o problema não é bem os Estados Unidos, o problema é o governo Trump. Porque a gente pode ter uma outra relação com os Estados Unidos, o Brasil defendendo o direito dos brasileiros, os seus interesses, com os americanos defendendo os seus interesses, mas sobre uma outra lógica. O governo Trump, ele sinaliza, né, um interesse que não é interesse para todos os brasileiros. Né? O que pode acontecer transformar as Forças Armadas do Brasil numa polícia contra o tráfico? Primeiro, você pode criar problemas muito sérios aqui de segurança pública. Um soldado que está no alistamento militar, ele não é preparado para isso. Ele é preparado para a guerra. Né? E segundo, a sociedade brasileira ainda tem que resolver alguns parâmetros de segurança pública. Treinamento dos policiais, educação. O que é aceito, o que não é aceito, né? Por que a gente aceita bala perdida? Exatamente. A questão econômica, a distribuição de renda, que é uma das chaves, né? Porque quando a gente fala dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos tiveram reforma agrária, o Brasil não teve. Então, nós não podemos pensar que os Estados Unidos vão ser esse modelo para a gente. O Brasil tem a sua própria história. E essa agenda não vai ser boa. Né? E uma outra coisa é até que ponto você vai deixar de investir em defesa para aquilo que as suas Forças Armadas são, pela lei, pela Constituição, têm o seu dever precípio de nos defender de ameaça externa. Então, você vai deixar de investir em submarino nuclear, você vai deixar de investir em novos blindados, você vai deixar de investir em Amazônia Azul, para ficar fazendo papel de policiamento. Quando você tem a polícia, você tem que melhorar no fundo a polícia. Né? E uma polícia cidadã também. Né? Quando eu falo melhorar, é investimento, é reeducação, né? É dar aos policiais condições. Você acha que tem que tirar o modelo militar da nossa polícia? Olha, essa é uma discussão muito grande, mas a gente tem que oferecer um modelo diferente. Então, eu não sou um especialista em segurança pública, mas há uma discussão sobre qual é o modelo. Talvez o modelo britânico constabular possa ser uma solução, mas para muitos não é. Civil, é uma cultura diferente. Né? Então, por exemplo, nós herdamos o modelo francês, e que afetou o Império Português e depois afetou a gente, com essa questão da polícia militar fazendo trabalho e a polícia civil fazendo. Né? Talvez a gente possa criar um outro modelo, mas o mais importante é que também deve se mudar uma cultura. Essa cultura começa na política, ela não começa no militar. A ponta final dela é o militar. O militar está entrando, né? O policial militar está entrando numa comunidade, atirando num cidadão que mora na comunidade, ele é a ponta da política. A política aceita isso. Sim. A política ela aceita quer o isso. Inaceitável. Exatamente. Ela quer isso. E no Trump, a gente está vendo a mesma coisa. Se aceita o inaceitável. A guerra. Nós estamos com 2 minutinhos. Eu quero te fazer uma última pergunta. Recentemente, as Forças Armadas brasileiras propuseram para o presidente Lula um aumento substancial na quantidade de recursos para elas, com desculpa de que nós temos que terminar o projeto submarino nuclear, o mundo geopoliticamente começou a ficar cada vez mais perigoso, precisamos desenvolver as nossas Forças Armadas, enfim. Eu queria te perguntar, falta pouquinho tempo, é uma droga, eu queria ter mais 1 hora para conversar contigo, mas assim, se nós colocássemos na Constituição, muita gente à esquerda diz, não pode aumentar o valor das Forças Armadas. Mas veja, se o modelo americano nos ensina, uma coisa que ele nos ensina é isso. Se você colocar na Constituição um percentual sobre, necessariamente, olha, isso aqui vai ser dos militares, ponto final. Agora, como contrapartida, vocês vão se submeter ao poder civil, ou seja, nós vamos ter civis nas academias militares dando aula, nós vamos ter civis no Ministério da Defesa, nós vamos ter civis em determinadas áreas. Como é que você vê esse pedido dos militares? Será que é uma oportunidade de a gente reorganizar as relações civis militares brasileiras de uma maneira mais democrática ou é simplesmente um pedido para eles encherem mais as boas de dinheiro? Tem uma questão que é muito importante, Fernando, vou tentar responder em 1 minuto. Toda a sociedade tem dissenso e consenso. E o Brasil precisa, mais do que nunca, consenso na área de defesa.
e refazer o seu modelo, recriar um modelo. Esse modelo tem que ter uma participação ativa dos civis, mas tem que ter uma participação no sentido de uma ação de Estado. Você pode ser de um partido tal, de outro partido, você pode ser da esquerda, da direita, mas temos que ter o consenso, que é a sobrevivência do Brasil. É a sobrevivência do território, da cultura brasileira, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, nos próximos 100, 200, 500 anos. E esse consenso tem que estar bem claro. Se nós não chegarmos a esse consenso, não adianta aprovar o orçamento, né? Então, os militares devem conversar com os civis, os políticos de várias camadas têm que querem debater defesa, têm que sentar junto para conversar, né? E há muito de um Brasil que se desenvolveu, é uma das maiores economias do mundo, que tem vários cientistas, pesquisadores, que podem, de certa maneira, trabalhar com os militares que participaram de missão de paz, que podem trabalhar com os civis. Então, o Brasil é outro, ele mudou em várias esferas. E temos que trazer essas pessoas para o debate, para um debate rico, mas assertivo em mudanças na nossa economia, na matriz educacional, na matriz militar. É uma grande estratégia que a gente tem que construir. Mas temos que ter pessoas que, a despeito desse diálogo, façam a condução para o melhor caminho. Aí é o papel, né, dos estadistas brasileiros, né? Enquanto o Brasil discute se quer ter um estadista ou alguém que quer fazer a politicagem, né, a gente fica ainda num período muito difícil da história. Temos que ter estadistas. Eu acho que o presidente Lula tem que, de certa maneira, asseverar esse papel de estadistas, não só para ele, né, que ele já faz, mas também garantir que as novas forças políticas, né, tenham isso como base para se pensar o Brasil. Tá aí. Talvez esse seja um excelente mote para um governo Lula 4, né, transformar as relações civis militares brasileiras em algo mais próximo de uma relação democrática com participação efetiva dos dois lados, mas isso começa, como disse o professor Eduardo Heleno aqui, começa garantindo aos militares algum tipo de proteção contra essas mudanças políticas o tempo inteiro que nós estamos vendo acontecer nos Estados Unidos nesse momento, talvez transformando as próprias relações civis militares dos Estados Unidos. A gente não tem como dizer isso ainda, mas talvez o Trump seja dessas figuras a destruir isso, que é uma estrutura fundamental da sociedade americana. Tomara que isso não aconteça, Eduardo, porque quando essas coisas brutais assim acontecem nesses países hegemônicos, costuma sobrar para alguém no planeta, e eu não gostaria que fosse para o Brasil efetivamente. E essa proposta, eu gostei demais da tua resposta, Helena, apesar de a gente ter tido pouco tempo, mas essa ideia de um percentual fixo na Constituição que seja destinado à defesa, não ao Exército, não à Marinha, não à Aeronáutica, mas à defesa, ela não é uma proposta que nós da esquerda devemos ficar de antemão preocupados. Não, há um processo de negociação e precisa se pensar essa nova estratégia civis militares no Brasil. E, Eduardo, quero te agradecer demais a presença aqui e tenho certeza que se houver essa necessidade de discutir essas relações civis militares, que as pessoas no governo tenham a humildade, né, de lhe colocar nesses grupos de discussão por tudo que você tem produzido a respeito disso, e que esses papos são uma partezinha pequenininha. Sigam o Eduardo Heleno nas redes, busquem informações no programa, se você tem interesse em pesquisar isso, vai lá na Federal Fluminense, conversa com o Heleno, verifica o que se pode fazer. O Brasil está precisando de gente para pensar nessas coisas. Eduardo, eu quero te agradecer demais esse papo. Esse período no final de semana é sempre mais complicado, mas tu és uma pessoa diferenciada nesse tipo de situação e ajudou demais a gente a compreender essas relações no Brasil. Para todos uma boa noite, um excelente finalzinho de semana e agora sigam na programação do 247. Um abraço, meu querido. Um abraço, muito obrigado, Fernando. Um abraço a todos vocês. Boa noite, até a próxima. Até a próxima.